Há uma discussão agora sobre isso, mas é irreversível, ou seja, o organismo não fabrica um novo neurônio, embora agora alguns caras estão achando que fabrica, mas em princípio não fabrica. Mas como ela está conectada, aquele nódo, a outros nódos, eles compensam, dependendo da extensão e da gravidade do dano, eles compensam a falta daquele, porque está em rede. Se não fosse isso, a gente não poderia existir, não é? Porque se cada nódo, cada neurônio que realiza determinada rotina, determinado tipo de função desaparecesse e isso não fosse compensado, essa compensação é dada em rede sempre. A mesma coisa acontece no ecossistema, acontece em outra parte do organismo. Aí estou pegando o cérebro, ou seja, tudo que é vivo, ou tudo que tem capacidade de se adaptar à mudança das circunstâncias, pode fazer isso porque ele está conectado em rede. Então, tudo que é sustentável tem um padrão de rede. Olha como é que rede é um negócio importante, né? Bom, rede neural. Rede urbana. Aqui nós estamos dentro de uma conferência de cidades, né, Assis? Dentro da CIS. A rede urbana. As cidades, na verdade, elas também são redes. E aí tem uma foto invertida, né, negativo, tem uma foto noturna de um pedaço de Milão. E vocês estão vendo como é que é. Quem chega de avião numa cidade de noite percebe claramente, né, porque as ruas são iluminadas, né, que tem postes. Então, aquela conexão está iluminada. Então, você vê como é que os diferentes equipamentos da cidade estão ligados uns com os outros. E se não estiverem ligados, a cidade não tem a dinâmica de uma cidade que exista por si mesma. Eu falo isso em cima de casos bem concretos, viu, gente? Não vou contar o caso todo que é longo, mas tem uma cidade na periferia de Brasília chamada Águas Lindas, que tinha 5.000 pessoas e depois de 3 anos, 4 anos, tinha 180.000. Agora eu não sei quanto tem. E aí, quando você chegava lá, você dizia, isso aqui não é uma cidade, isso aqui é um assentamento, porque para ir de um lugar, de um assentamento a outro, você não tinha a via, não tinha a rua. Você tinha que sair na estrada, fazer uma volta e tal, ou seja, ela não tinha as conexões. Então, essas conexões da cidade são fundamentais e quando elas se multiplicam, você aumenta o dinamismo da cidade. Então, a estrutura da cidade, que se comporta como se fosse um organismo vivo, depende fundamentalmente da conectividade e do índice de distribuição, assim como qualquer rede. Então, a rede urbana é um exemplo legal. Quem ficou estudando isso foi o Johnson, para fazer aquele livro Emergência, e aí vocês podem encher o saco dele perguntando como é que ele chegou a essa conclusão, etc e tal, porque ele vai falar aqui, né? Bom, rede social. Dizem que é uma imagem de uma rede social em Canberra, na Austrália. Eu não sei porque que é em Canberra, mas é bacana, de qualquer maneira é bonitinha a imagem. Redes são pessoas interagindo segundo um padrão de interação de rede distribuída. O carômetro é muito bom, né, gente? Porque a gente vê que são pessoas. Redes sociais são pessoas conectadas com pessoas. Mas e aí, como é que fica tal rede, não sei de que junta instituições? Você pode chamar de rede. É até legal, né? Porque está na moda, rede. Mas o comportamento não vai ser exatamente o comportamento de rede. Se você juntar instituições hierárquicas ao invés de pessoas, o comportamento vai ser um comportamento de uma frente de instituições hierárquicas. Não vai ser um comportamento. Por quê? Porque quando você chega ali no nodo, o fluxo é filtrado pelos interesses daquela hierarquia. Daqui a pouco nós vamos ver que a hierarquia, ela deforma o campo social no seu interior e no seu entorno. Colocando lá o tal óculos de ver rede, quando você vê uma organização hierárquica, há um sumidouro de fluxos assim em volta. Tem lugares que são raros, onde a cooperação se abisma.
dentro de uma organização hierárquica e em volta. Tem uma imagem no outro PowerPoint que eu estava passando aqui, que depois eu vou mostrar para vocês. Aliás, tem alguém me ouvindo aí em cima? Bota aquele outro lá, o anterior, só para mostrar um negócio aqui que é bacana. Não tem nada não, mas é uma imagem. Quando a organização hierárquica, ela causa uma deformação no campo social. E ela causa uma deformação na maneira como uma pessoa pode se relacionar com a outra, na capacidade dessa pessoa de gerar ordem. Não entrou? Entrou. Deixa eu ir lá para o final. Olhem só isso aqui que é bacana. Até aqui nós fomos, né? Depois nós voltamos. Deformações no campo social. Isso aqui é uma imagem interessante para quem gosta de pirâmide, porque a pirâmide é uma imagem de centralização muito forte, né? Uma investigação hoje que nós estamos envolvidos é como as organizações hierárquicas deformam o campo social no seu interior e no seu entorno, na rede lá dos stakeholders que estão ligados à organização. Ela deforma de uma maneira que depois ela fica dizendo: mas por que nós não temos uma taxa de inovação tão grande? Por que as pessoas não colaboram voluntariamente para construir isso e aquilo? Depende do padrão de organização. Não sei se eu estou conseguindo transmitir isso, sabe? Tem um tecido que está por trás do que a gente vê. Esse tecido tem singularidades. Quando eu obstruo fluxos, excluo nodos, ou corto os atalhos entre clusters, ou seja, quando eu centralizo de alguma maneira, eu deformo esse tecido de uma maneira muito forte. E quando eu faço isso, esses fenômenos como cooperação, produção de ordem emergente, que depende do padrão de organização, eles param de acontecer. É por isso que o cara que dirige uma empresa que diz: se eu não controlar isso aqui vai ser uma bagunça, ninguém vai fazer nada, então tem que ter comando e controle. Mas tem que ter comando e controle porque o hardware que ele tem exige o software de comando e controle. Não é porque tem que ter, porque os seres humanos são vagabundos, não vão trabalhar. É porque eles estão conectados de uma maneira que exige esse tipo de coisa. Bom, vamos voltar lá para aquele onde eu estava parado. Então, isso mesmo, legal. Opa, pode deixar que eu vou aqui. Então nós estamos ainda no Beabá. As topologias de rede aqui é o mesmo desenho que vocês viram do Paul Barham, só que aqui foi até uma pessoa aqui de Curitiba que fez esses desenhos. Ela colocou os nodos no mesmo lugar, só que deu volume. É uma ilustradora de livros de botânica. Ficou bacana, né? Porque aí você vê que os nodos estão exatamente no mesmo lugar, mas são três bichos diferentes, são três entes diferentes, são três entidades diferentes. Em termos social, a entidade não é a soma das pessoas que estão lá. A entidade ela é construída pela configuração. Bom, e aí vamos começar agora novamente do zero. Toda hora nós estamos começando do zero. A rede mais simples que existe, qual é? 2 nodos. Só que 2 nodos não dá rede propriamente dita. Por quê? Porque só há uma ligação possível entre os dois. Então aí tanto faz ser rede quanto ser hierarquia. Né? Eu só posso ter um caminho mesmo. Agora, um mundo de 3 elementos, olhem lá. Olhem só. Aqui eu já tenho 2 possibilidades de organizar. Estão vendo? De C para chegar a A eu tenho que passar por B. Estão vendo aqui? Isso aqui é caminho único, né? É o capitão, é o tenente que vai falar com o major, tem que passar pelo capitão. Estão vendo aqui? Ó? Olha lá. O tenente é o C,
o capitão é o B e o major é o A.